Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Deus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. E eu sou o Lucas Parra. E hoje nós vamos falar do nosso segundo herói aqui nesse podcast, chegando para nós. Um herói que inclusive reuniu a maior leva de heróis. Nós estamos falando de... Jazão. E os incríveis Argonautas que ele juntou. Vamos falar de Jazão hoje. Boa, hein? Vamos lá. Uma galera, né? É. Inclusive que já apareceu em outros episódios aqui do Deus Me Livre. Eu não queria dar spoiler. Deixei anotado aqui pra não esquecer dela não, viu? E o pessoal pode estranhar porque a gente gravou o episódio anterior e disse assim, olha, acho que vai pro YouTube. E até agora não foi pro YouTube. Cadê? E assim, tá difícil de editar, mano. Deixa eu falar a verdade pra vocês. Tô ralando pra aprender aqui, vendo mais de 1000 vídeos no YouTube também, pra aprender a editar, mas aos pouquinhos vai saindo. E aí daqui a pouco a gente publica tudo de uma vez. Mas esse aqui esse aqui é o que a gente tinha colocado como meta, né? Então, não vai sair amanhã. O anterior Amanhã, foi test drive só. Pois é. Não, mas aquilo lá não. dá pra sair também, cara. É que eu vou descobrir uns negócios lá. Ah, vai. E aí, fala dos nossos... Vivendo e aprendendo. Chamar os patrocinadores antes da gente iniciar. Então, pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente Instagram e futuramente no YouTube também. Então deixem o seu like, sigam a gente, compartilhem com seus amigos, familiares, colegas. E não esqueçam de interagir com a gente, deixar seus comentários, seus feedbacks, sugestões para os próximos mitos. E então, se vocês perderam alguma coisa, não se esqueçam de assistir os últimos episódios. E vamos pra Jazão. Bora pro mito. Bora lá. Então, cara, esse mito eu achei bem legal, velho. Apesar de ele ser imenso. Isso que eu ia falar. A gente vai cortar vários pedaços. Sempre, né? Mas tá bom. Ele parece tipo aquelas séries, tá ligado? Que antes passava em televisão. Que aí, tipo, tem 30 episódios numa temporada, mano. Mas vamos fazer uma versão mais Netflix, tá ligado? 10 episódios e... Tirar os fillers. O que é? Tirar os fillers. Deixar só o que importa. Pois é. Então a gente começa a nossa história com o Jazão que ainda não é Jazão. Né? Nem nasceu ainda. Nem nasceu ainda. Tá bom, então não vou falar. Te fala já. Aquela tesourada. Mas assim, Eu achei que você ia falar disso. Do quê? Ia começar com o rolo antes dele nascer, né? Não, vamos falar do rolo antes mesmo. Então quer falar? Fala aí agora então. Bom, naquela cidade lá que eu não lembro o nome, como pronuncia, qual que é mesmo? Deixa eu achar o nomezinho dela aqui. Eita. Elion. Não, Ezon é o pai, né? Não, não é. Iocos. Iocos. Isso, Iocos. Tessália, velho. Chama de Tessália. Mas é Iocos. Lá no reino de Iocos, Ezon, e era filho de Creonte e Tira. Creonte? Não, é Creteu. Creteu, tô de duas bolas hoje. Filho de Creteu e Tiro. Sim, a mãe chamava Tiro mesmo, é isso aí. Nome horrível. Ezon era filho então desse casal, do rei. E Tiro, a mãe, ela teve um outro filho com Poseidon, portanto, meio-irmão de Ezon, que se chamava Pélias. Marditinho. Hã? Marditinho. Pélias, em certo momento, ele, quando o pai deles morre, né? Na verdade, o pai de Ezon, né? Morre, que era o rei. Pélias decide destronar o meio-irmão e assumir o poder. E então ele faz isso porque
ele consulta um oráculo, como sempre, né? Sempre tem um bendito oráculo. E o oráculo fala que qualquer descendente de Eolo, que seria essa linhagem, né, do rei, iria matar ele. E então ele decide ele mesmo tomar o poder e matar todos os descendentes. E ele só não mata o Ezon em respeito à mãe em comum deles, né? Só que nem por isso ele não aprisiona Ezon e mantém ele lá em cárcere e não... Enfim. Só que Ezon, mesmo estando lá, ele se casa com a Polímela, que na verdade ela tem diversos nomes, né? Ela tem acho que uns 10 nomes pra essa mulher. Eu tinha achado Polímede. De 1000 nomes que ela tem. Mais ou menos por aí. Uhum. E desse casamento nasce Diomedes. Acertei a pronúncia? Diomedes, exato. Diomedes. Só que quando ele nasceu, Pélias iria matá-lo, né? Porque ele estava matando todos os descendentes daquela linhagem. Então, a mãe dele, com a ajuda de algumas parentes, elas fingem que o filho nasceu morto. E com isso elas conseguem levar ele para fora do castelo e fugir com ele. Então elas levam o Diomedes para ser criado lá no Monte Pelion com o Quiron, aquele centauro. Inclusive é um centauro que aí ele foi o tutor, né? E foi o criador de diversos heróis dentro dessa linhagem. Inclusive Teseu, né? Teseu, Aquiles. Então, Quiron, inclusive, acho que um dia a gente pode comentar mais a fundo dele, né? Então, olha só, cara, esqueci de falar. Tem um pedido. Foi essa semana que passou que teve um pedido. Falei, e aí, quando vai ter Quiron? Aí eu falei assim, não sei. E aí, tipo, a gente estudando agora pro Jazão, eu olhei e falei assim, olha só, tem Quiron aqui. Interesting. Ele recebe outra profecia, né? Uma segunda profecia. Que deveria tomar cuidado com um homem de uma sandália só. Um negócio bem exótico, né? Essa profecia é sensacional, velho. Diomedes, depois de crescido, ele assume o nome de Jazão. Não sei porque ratos ele muda de nome. Mas... Você sabe por quê? Tem isso escrito em algum lugar? Na realidade, tem uma conexão com Quiron nessa, né? Quando a gente falar do mito de Quiron, a gente sabe que o Quiron ele é o curador ferido. Sim. Tanto que ele ajuda a curar os outros, mas ele mesmo tem as mazelas, né? E ele tem essa sabedoria que ele ensina a todo mundo. Ele nomeia o Diomedes como Jazão. E Jazão quer dizer o curador. Então, de alguma forma, algo do Quiron, né, que é tutor dele, criou ele, passou pra Jazão. Então, ele vem como curador. E aí, daqui a pouco, quando a gente for ver a missão que é dada pra ele, de certa forma, tá tentando curar o povo daquela região, né, quando ele sai pra missão. Exatamente. Então, tem essa correlação aí. Boa. Bom, mas então Jazão, já crescido, já formado... Jazão, já crescido. Desculpa. Ele um belo dia estava lá às margens do mar ali da região. Ele e seu tio, que era um rei, e um outro rei que eu não vou lembrar o nome exatamente agora. Mas eles estavam fazendo um sacrifício para Poseidon. E nesse momento, Pélias encontra eles. E por um acaso, Jazão estava usando só um par da sandália. E por que isso, né? Como que ele chegou nesse estado de estar só com um pé de sandália? Um pouco antes, ele estava às margens do rio
Anauro, que é um rio bem lamacento, e uma senhora bem velhinha estava pedindo para todos que passavam para ajudar ela a atravessar para outra margem do rio. E ninguém ajudava essa senhora. E aí Jazão, sendo um jovem herói, viril, auspicioso, bondoso, ele resolveu ajudar. E aí, fazendo essa travessia do rio com a velha nas costas, num certo momento ele se desequilibra e perde a sandália no rio. Só que essa velha senhora, na realidade, ela era Hera. E ela estava disfarçada, já com o intuito de cumprir a profecia, ajudar Jazão a cumprir a profecia, né, fazer com que a senhora se realizasse, porque ela queria castigar Pélias, porque ele não tinha realizado os sacrifícios de costume dele em nome dela. Então, como castigo, ela iria cumprir a profecia, e por isso ela aparece para Jazão, para fazer ele perder a sandália e fazer ele ter o caminho dele. Então, quando eles se encontram, o Pélias imediatamente reconhece Jazão como sendo essa figura, né? E pergunta quem ele é, né? Quem que é o pai dele, qual que é o nome dele, de onde ele veio. E Jazão responde. E aí nisso eles se reconhecem, né? Como sendo rivais de fato. E aí Pélias, inclusive, até aborda ele e fala assim: e se eu te falasse que tem uma profecia aqui dizendo que é para eu te matar, o que você faria? E aí ele fala assim: aí ele responde assim: eu mandaria ir buscar o novilho de ouro. Só que isso, quem falou na realidade foi Hera no ouvido dele. Então ele já deu o indício aí do que era pra fazer. Era de novo entrando na jogada. Só que aí, como Jazão reivindica o trono que é de direito dele, e ainda mais ele estando junto de outros dois reis para dar suporte para ele, Pélias não tinha muito como recusar o pedido, né? Não tinha como forçar a barra e falar que não ia ceder. Só que então, ele não sendo nada bobo, ele vê a oportunidade de lançar Jazão numa jornada que ele julgava ser praticamente impossível. Ele falou assim: não, beleza, eu te entrego o trono, te entrego o reinado, só que para isso eu só vou te pedir que primeiro você cure a nossa terra da maldição que está afligindo ela. Que essa terra nunca vai ser próspera, porque a alma de um certo sujeito chamado Fricho, ela tem que voltar para cá e os restos dele tem que ser enterrados junto com o novilho de ouro, porque ele fugiu no lombo desse novilho, né? Ele fugiu montado nele até a Cólquida, porque ele ia ser sacrificado, fugiu. E aí lá ele também não aceitou ser enterrado adequadamente, não aceitou o fim dele, e agora a alma dele assombra a nossa terra. Então enquanto ele não voltar e não ser enterrado aqui, o novilho não retornar para essa terra, a nossa terra nunca vai prosperar. E aí Jazão, entendendo a situação, né, e afinal era a terra dele, ele não teve como recusar esse pedido de ajuda. E é daí que vai surgir toda a jornada desse nosso herói, até os ermos do mundo aí, junto com um monte de outros heróis, atrás do novilho de ouro. Legal. Eu não sei porque que a galera continua não dando atenção pros mitos, né? Pras profecias. Toda vez. Mas sim, eu achei engraçado a similaridade, por exemplo, de como as histórias se repetem, né? Aquilo que a gente sempre fala. Uhum. Porque, por exemplo, esqueci o nome dele. Pélias, ele ficou sabendo que ia perder o trono lá por um filho de alguém que era descendente daquela linhagem. E aí ele manda matar todo mundo. E aí sempre menos sobra um. Menos um. Mas aí sempre sobra um que é protegido e é escondido, é mandado pra outro lugar pra ser criado com outro. Sabe, tipo, a gente viu essa história lá com Moisés no Egito, a gente viu o próprio Cristo mesmo, né, sendo escondido lá no Egito também, pra poder fugir do rei da época que queria matar ele. Então sempre tem aquela repetição,
que no fundo é uma repetição já daquilo que acontecia lá antigamente, quando Urano foi destronado por Cronos destronado por Júpiter, porque a sequência, né, tipo assim, a própria, como é que fala? A própria profecia, ela já mostra que tem que ter uma continuidade, tem que ter um movimento. Então, tem que dar lugar pro novo, né? Tem que sempre dar lugar pro novo. E aí, esse novo vem bem fortão, bem bonitão, lá na figura de Jazão, nesse caso agora. E aí, a Hera agindo aí por trás, né, como representante do feminino e da profecia. E para fazer cumprir, né, porque a Terra tá sendo assolada. Então, tá sendo assolado justamente por causa do Frixo. Acho que é Frixo o nome, não é Frixo. Eu não lembro lá, eu vi. É Frixo, né? Deve ser Frixo. Que foi e não voltou, né? O corpo dele ficou lá. Que ele foi pra lá justamente fugido por causa de Zeus, que ajudou a dar o novilho, né? Que tinha o velocino de ouro nele. E quando o Frixo, Zeus e Hera, eu falei tudo essa parte. Zeus e Hera, eles são tipo marido e mulher, então eles estão meio que juntos na mesma função ali. Então toda vez que tem um desequilíbrio, eles agem para que aquele equilíbrio aconteça. Então vejo isso acontecendo assim logo no início aí dessa história. E aí Jazão já sendo colocado no caminho dele. Aí ele junta, né, assim, com toda a força dele, e aí essa destreza que ele tinha de capitão, ele contrata o Argos, né, para construir um navio que se chama Argo. Então vai ter esse navio que se chama Argo, que daí vem a ideia de que todos aqueles que foram chamados para a expedição, todos os heróis que foram chamados para a expedição, eles são chamados então de Argonautas. Que seriam os heróis que viajaram no navio Argo junto com o capitão, que era Jazão. Daí o nome. E aí fala as pessoas famosas que a gente tinha nesse navio. Eu fiz uma listinha aqui de alguns principais. Vê se você lembra de mais algum aí. E, já vou aproveitar, né? Cada um do barco, né? Cada um dos heróis, eles tinham funções distintas. Então, eu acho que isso é um ponto que vai ser importante depois, né? Da gente comentar. E, por exemplo, tinha Orfeu, ele tinha a função de bardo, né? Ele cantava, e isso evitava que ele se distraísse e se encantasse com o canto das sereias, se perdessem no mar. Argos, que construiu o navio de fato, né, que foi o construtor. Fifis, que era filho de Atena e era o piloto do navio. Castor e Pollux, não sei se vocês lembram desse nome, mas eles são filhos de Zeus. E eles trouxeram proteção para o navio também durante uma tempestade. A Atalanta, que já falamos dela, nossa heroína, ela participou também dessa jornada. Teseu também, que é um dos maiores heróis que se tem na Grécia. O Hércules em pessoa também. E já era Deus. Né, já era... Já tinha era um feito Hércules todos bolado, os trabalhos, né? Já era herculeano mesmo. Esse aí já era o Hércules boladão. Cara, inclusive eu vi algumas anotações que Jazão, de certa forma, pode se confundir com o personagem de Hércules, sabia? Sério? É um negócio bem doido. É bom, mais pra frente a gente fala disso aí. Dessa ideia. Não vamos complicar muito, não. Então, tinha o Meleagro também, não tinha? Meleagro? O rapaz que gostava da Atalanta lá. Acho que tava que ele tava também. E Admeto também, que é filho de Hermes, e ele que foi o arauto da missão, ele que difundiu a notícia entre os reinos e convocou os heróis. Então assim, entre esses a gente já vê que tem aí filhos de deuses de fato, né?
que seriam aí semideuses, tem heróis, então é a nata da nata, né? Quer dizer, só faltou os deuses de fato, estando em pessoa, mas de resto tava todo mundo mesmo. Você lembra de mais alguém? Faltou alguém importante não, aí? Não. Falou todo mundo. Eu fiquei chocado com Hércules. Eu não sabia que Hércules tinha ido. Não lembro de todos os filmes que eu já vi de As 11 Argonautas, de ter visto Hércules lá, cara. Ele não termina, né? Mesmo. Ele para no meio do caminho. Tem um momento aí que eles param. Acho que não é uma ilha. Bom, eles param em algum lugar. Só queria aí. Carona, velho. Essa é verdade. Tava só de passagem mesmo. Mas tem dois símbolos aí que eu achei muito legal, assim. Primeiro, juntar todas essas potencialidades dentro de um mesmo barco, né, ou navio. Isso tem uma expressão simbólica de juntar todas as forças. E o barco, inclusive, igual a barca sagrada que a gente tinha no Egito, que era muito, muito conhecido, né? Ela é a barca que carrega a alma para o mundo dos mortos. Uhum. Então, nesse caso, essa barca é quem vai buscar o corpo do Frixo para poder trazer de volta junto com o Velocino, para ele poder, vamos dizer assim, fazer a passagem correta, né? Para a alma dele ser encaminhada. Então, toda vez que a gente tem uma barca entrando numa navegação pelo mar, a gente já conhece, mar, símbolo do inconsciente. Então você tá indo, mergulhando, né, entrando nesse inconsciente, numa jornada que você não sabe o que te espera, mas geralmente, quando você pega um barco para cruzar alguma coisa, pode ser até o barquinho do Caronte lá para te atravessar, para entrar no mundo de Hades, entendeu? Toda vez que você pega um barquinho para cruzar alguma coisa, você vai para uma jornada onde você vai se transformar, né? Mas para se transformar, você tem que lutar com vários dos nossos medos, nossas sombras do inconsciente. E aí é por isso que nessa jornada deles, eles têm tantos e tantos percalços ao longo do caminho, né? Porque eles sabem de todas as habilidades que cada um tem. Só que existem coisas que vão aparecendo ao longo do próprio percurso, né? Ao longo da própria jornada ali. Pessoas que descobrem formas de agir melhor e habilidades que nem elas mesmas sabiam que tinham. Então, toda vez que a gente tem a barca, seria a junção dessa força para uma jornada no inconsciente mesmo, para descer pro desconhecido, né? Inconsciente e desconhecido é a mesma coisa. Todas essas jornadas tinham esse símbolo. Então. Cara, o que eu pensei também é que aí não é olhando para um viés tão do inconsciente, mas uma jornada dessa que eu acho que é um ponto que vale comentar, né? A gente, por mais que seja o mito do Jazão, né? O foco é ele, mas isso não quer dizer que você precise ir sozinho, né? Mas a jornada é nossa, né? Por mais que seja uma jornada interna, no fim quem tem que estar lá é o Jazão, né? Ele que vai ter que fazer ir atrás do novilho, ele que vai ter que retornar, ele que vai ter que ser o rei, mas ele não precisa ir sozinho nesse caminho, né? Ele pode ter auxílio de outros, ele pode ter aí uma figura poderosa para auxiliar ele no que ele precisar, ou simplesmente um amigo para estar do lado. Pode ter um Hércules lá para dar a força sempre que precisar, né? Porque porra. Ou pode ter só mais um monte de camarada pra estar com ele mesmo e dar aquela moral. Então, assim, eu pelo menos esse mito, apesar da gente normalmente associar muito no psicológico interno nosso, né, nas nossas próprias funções, mas esse mito me lembrou um pouco disso, cara, de que a jornada é individual, mas não quer dizer que é uma jornada solitária, não. Interessante. E às vezes, né, talvez, por exemplo, vamos brincar com a jornada dos Deus Me Livre, né, que é uma coisa incrível, que cada episódio a gente não sabe como, mas encaixa perfeitamente o
o tema e as coisas que tá lidando e tal, mas às vezes eu tenho minha jornada, você tem a sua, mas um ajuda o outro, né? E os Deus me livre só sai se nós dois fizermos a nossa parte, vamos dizer assim. Mas é interessante, não tinha pensado dessa forma, não, faz muito sentido. Legal, outro símbolo pra barca, assim, pra essa força, né, coletiva que busca esse desconhecido. Cara, quando a gente fala em coletivo, assim, né, em prol de um único objetivo, a gente pode falar de egrégora, né? É quando junta um grupo de pessoas com a mesma intenção, com o mesmo propósito, entende-se que se forma aí uma força maior em torno desse mesmo propósito. Seria hoje se fala muito de mastermind, né? Um termo um pouco mais moderno para isso. Também, quando as pessoas estão alinhadas para um propósito comum, parece que, outro termo, né? A sinergia entre elas é maior e o negócio dá mais certo. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Estamos falando aí de juntar uma galera com um propósito e que aí o negócio funciona. Legal. E aí é interessante, o outro símbolo que eu ia comentar, ele tem a ver com o nome, né? Porque esse Argo, que é o nome do barco, né? Do navio, ele tem a ver com a raiz da palavra, que é argion, que tem a ver com prata. Inclusive, acho que no francês, argent é dinheiro, né? Il n'y a pas d'argent, tipo, não tem o dinheiro. É um francesinho? Merci beaucoup. Argentina, por exemplo, o nome da cidade é a Cidade da Prata. Argentina, caralho. Ela é a Cidade da Prata. Então, tipo, esse argent, ele tem a ver com o prateado. Então, e quer dizer brilhante, né? O argion é prateado ou brilhante, né? Então, assim, de alguma forma, é algo que tem um certo brilho, uma certa realeza, mas eles ainda não atingiram um ápice dessa realeza. E aí essa prata, ela vai em busca do velocino de ouro. Ou seja, esse prata, ele vai em busca de se transformar nesse dourado, né? E aí junta toda essa galera numa jornada épica aí pra contar uma história de 1100 antes de Cristo e que tá aí até hoje. Então, eu achei interessante esse símbolo no meio, porque que chama Argonauta? Porque não fazia sentido, tipo, do nada, né? Sempre os nomes dizem muito. Não então... é do nada. E outro detalhe, então, aí, já que a gente tá falando de nome. Lá na Cólquida, a capital da Cólquida se chama Ea. 2 letras, né? E e A. Isso significa aflição. Então, qual que é o caminho aí que eles vão ter que fazer para transformar a prata em ouro? É através da aflição. Da hora, hein? Aflição de lutar contra esses demônios, né? Essas dores, esses medos, aquilo que é desconhecido. Eu entendo a aflição, no caso, como sofrimento, né? Então é uma jornada sofrida, de fato. Eles passam por muito perrengue. Mas é um sofrimento que ensina, no caso. É uma das formas que a gente tem de aprender e, na realidade, infelizmente, é a forma como a gente mais aprende normalmente, né? Através do sofrimento. Infelizmente, a gente não aprende estudando, a gente aprende sofrendo. A gente pensa, por exemplo, a prata, a gente já falou em outros episódios, né? A prata, ela tinha a representatividade da lua, né? E a lua é muito desejos, emoções, aquela coisa. E o ouro tinha a ver com o sol. A gente falou, não lembro, acho que foi em Medusa, né? Que a gente falou do bronze, que ele tinha tanto a prata quanto o ouro. Uma coisa assim. Então, assim, faz sentido os argonautas passarem por essa questão dos desejos, das emoções e ter que lidar com isso, né? Brigando. Acho que todo mundo tem uma jornada aí em busca de chegar nesse ouro. E aí vai ser aflitivo pra todo mundo, assim. É aflitivo sempre, cara.
Tem uma outra coisa que eu ia falar que... Eita, nós. Esqueci, lembrei, mano. Eu Lembrei. tenho um aqui no gatilho. Fala lá, lembrei. então, que eu já lembro mim. Então, cara, tem mais um símbolo aqui que eu deixei anotado que eu achei da hora. O Bom. negócio lá do um pé de sandália. Porque assim, nossa, mas que raios que é isso, né? Por que um pé de sandália? Isso na realidade tem um lastro histórico. Tem um porquê. Era um costume dos guerreiros etólios. Os guerreiros daquela região lá. Porque durante o combate em regiões lamacentas, de fato, era mais fácil lutar com um pé descalço, porque ele não ficava preso na lama. Então normalmente eles usavam o pé esquerdo com a sandália, que normalmente é o pé que é à frente também, ou o pé do escudo, que é um pé que fica um pouco mais parado no caso. Então eles conseguiam manter melhor a mobilidade com o outro pé estando descalço. E também é o pé esquerdo, que é o da frente, também é o pé que eles usavam para chutar o inimigo se necessário. Então era bom estar de sandália também, para não machucar o pé e machucar mais o inimigo, né? Então isso significava na realidade que Jazão, ele era um guerreiro, ele era um combatente. Ele já chega ali então com esse status de um guerreiro com experiência. Ele não é assim, não chegou, sou aí um jovem crescido e tô aqui e vambora. Não, ele chega já com um status. Até porque todos que Kiron criou viraram guerreiros, né? Então, viram acho guerreiros. que Kiron talvez, quando a gente contar o mito dele, a gente vai saber um pouquinho mais. Mas acho que ele já criava guerreiros, assim. Interessante isso aí. E se a gente pensar, por exemplo, o pé esquerdo, ele representa o nosso lado inconsciente, né? Nosso lado da criatividade também, aquela coisa mais do lado feminino, né? E o pé direito representa a razão, a lógica e o nosso lado mais consciente, assim. E aí você vê que o esquerdo geralmente é o que segura o escudo, né? Depois a gente tem até o escudo de Atena lá, aquela coisa que é o feminino, né? Aquela coisa que protege e tá em contato com a terra, tá com o pé no chão. Por quê? Porque tem essa ligação de contato com a terra ali. O lado racional já não, o lado racional já põe até uma armadura, que seria sandália, se protege, por quê? Porque ele já é usado mais na ação, mais no golpe, mais no planejamento, tá? Então, e tem essa ideia de usar a sandália no pé só. Acho que eu vou começar a andar assim na rua. Será que o pessoal vai Bonito, achar hein? esquisito? Só um pouquinho só. O cara andando no meio do shopping lá. Enxurrada. Aí pode ser porque às vezes a pessoa tem aquelas diferenças de altura da perna, né? Aí eu tô usando um sapatinho pra ajudar a crescer. Vai ficar retinho. Pode ser. Não é. Vai ficar estranho mesmo. Ó, lembrei o outro ponto que eu ia falar aqui, que a gente começou a... Igual a gente abriu a porteira da astrologia, lá dos símbolos da astrologia, a gente abriu a porteira dos símbolos do tarô também, né? Porque é tudo símbolo, tudo mitologia. Então, vamos trazendo aí nosso leque de informações de tudo quanto é lado. E no tarô mitológico, por exemplo, a história toda de Jazão e os Argonautas, ele representa um naipe de paus. Né, o naipe de paus que tem a ver com, inclusive, o raciocínio, o pensamento, tem essa força, né? O paus é o elemento do pensamento, é o elemento ar. Então tem a ver com essa força, e tanto que nesse tarô, dá pra você ver, cada carta é um momento do mito. Da hora. Mas no final, por exemplo, o Velocino, que tava no novilho lá, esse novilho, ele tinha ganhado, ele usava o Velocino justamente porque ele tinha raciocínio, ele tinha habilidades cognitivas, ele tinha destreza, ele tinha um monte de coisa nesse sentido. Então, correlaciona também com o naipe de paus, né, com esse símbolo aí. Então, é legal como se encaixa, né? A gente pode ver não só em uma variante, mas em várias outras, como que o mito perdura. Vai desde o tarô, da astrologia e todos os outros pontos, assim. Só legal. Se repete, né, em várias frentes, mas é a mesma coisa. Pois é.
E agora a gente dá um fast forward. Vamos passar para as peripécias. Mas cara, se a gente fosse contar tudo que acontece no meio do caminho, acho que a gente ia precisar de uns 3 episódios, mais ou menos, né? Porque, vamos combinar, é longe, hein, velho? Essa Cólquida então, lá de onde escatava é longe, velho. Você olhou no Google aí. Eu fui olhando o mapa, eu falei assim, não tem como chegar de barco. Vocês estão me enganando. Mas eu vi depois, tem como chegar de barco. Porque normalmente a gente, quando vê os mitos, você vê as regiões, é tudo mais ou menos ali na Grécia mesmo, assim, é perto. O cara vai parar lá na Geórgia. Essa Cólquida aí é onde atualmente é a Geórgia, né? Cara, longe pra cacete, velho. Extremo oposto do Mar Egeu. Do Mar Egeu não, do Mar Negro. Mar Negro. Né? O cara teve que passar o Mar Egeu, passar um outro mar lá da Putz, que eu não sei, que é entre a Turquia e a Bulgária ali. Sei lá. E aí depois entrar no Mar Negro e até o outro lado dele, velho. É muito longe. Então. Os caras na época ali, cara, aqueles barquinhos lá que eles tinham, longe pra cacete. Pois é. E aí nesse meio do caminho acontece coisa pra caramba, mas a gente vai dar passar aí pra frente e vamos passar pra quando eles chegaram lá. Chegaram na Cólquida. Manda ver. Cadê minha anotação aqui, velho? É de cabeça. Bom, chegando na Cólquida, Jasão, ele decide não chegar já enfrentando, ele prefere primeiro tentar negociar com o rei de lá. Eu esqueci o nome do rei de lá de novo. Cara, tem muito nome nesse rei mito. Aetes. Como que é? Rei Aetes. Bom, ele decide primeiro tentar negociar com o rei Aetes. E se eles não conseguissem chegar a termos, aí ele tentaria usar a força ou usar de algum ardil. E aí toda a tripulação, todos os argonautas, eles acham uma atitude bem sensata e vão então conversar com o rei. Chegando lá, evidentemente o rei ele não se viu satisfeito em abrir mão do novilho de ouro, né, de dar o caminho para chegar nele, mas também assim evitando dar uma negativa direta para Jasão, ele então decide passar algumas tarefas que seriam aí basicamente impossíveis para Jasão, para deixar ele tentar e morrer no meio do caminho, né? Como em todo mito eles fazem, né? Então, quais foram as tarefas que esse rei passou para Jasão e seus colegas? Primeiro, ele tinha que não é laçar, juntar 2 bois que soltavam fogo pelas ventas, literalmente, e tinham cascos de bronze, se não me engano. Então, juntar os 2, né? Colocar lá aquela armaçãozinha lá entre eles e usar eles para arar uma certa quantidade de campos lá da região e depois semear esses campos com dentes de serpente, de não sei o que. Na verdade isso que eu entendi, é uma planta, né? Não são dentes de serpente não é literal não. É uma planta que acho que Atena tinha feito alguma coisa do gênero. Tinha a ver com Atena esse negócio aí. E aí depois disso ele daria a localização do novilho. Só que o novilho, de qualquer forma, ele era guardado por um dragão que não dormia nunca. Só que só essa primeira tarefa já seria impossível, né? O Jasão não teria condições de domar esses touros que soltavam fogo sozinho. Só que aí mais uma vez Hera entra na jogada e ela faz uma negociação lá entre os deuses e pede para Eros, exatamente, mandar uma flechinha do amor,
o nosso Cupido vai dar uma flechinha pra filha do rei, a Medeia. Famosa Medeia. Famosa Medeia. Inclusive depois vai ter um mito específico aí de Jazão e Medeia. Isso vai ter que ter um episódio só pra eles. Só tem um episódio específico. A gente falou, Jazão vai longe, viu? Tem muita coisa pra falar dele. Mas então, Medeia se apaixona por Jazão. E aí ela se predispõe a ajudar ele a passar pelos testes que o próprio pai tinha dado. Porque ela também sabia que ele não ia ser capaz de passar por tudo isso. Então uma das primeiras coisas que ela faz, ela era uma feiticeira, né, bruxa, manjava aí dos Paranauê, manjava das poções, dos chás, dos Paranauê, tudo. E então ela faz um óleo para Jazão, para deixar ele imune, né, a fogo, não sei que palavra usar. Deixar ele imune a fogo. Pra ele poder. Não, tô brincando. Tipo isso. E aí, então ele usa isso pra domar os touros. Ele passa no corpo inteiro dele, no escudo dele. E aí ele consegue chegar perto dos touros, pegar eles lá, juntar e usar eles pra arar os campos. E aí isso feito, ele faz lá a semeadura, faz a colheita, beleza, e volta pro rei. E aí o rei, de novo, não tem muita opção se não dar a localização do novilho de ouro pro... Se não dar a localização do novilho de ouro pro Jazão. Então o novilho ele estava num lugar que chamava Ares Cólquido. Era uma região específica da Cólquida. E aí, assim, sem muitos detalhes, né? Jazão e os outros heróis vão pra lá e também, com a ajuda da Medeia, eles conseguem matar o dragão e pegar o novilho de ouro que ficava amarrado no tronco de um carvalho, guardado pelo dragão. Só que quando eles matam o dragão, das presas dele, quando elas tocam a terra, começam a nascer um exército de mortos-vivos, esqueletos. E aí eles não tem muita coisa, senão sair correndo. E aí sai vazado. Vambora. E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Eles voltam a falar com o rei? Eu não lembro direito. Não, tem a parte que no final das contas parece que o rei ele meio que se arrepende, né? De ver que o Jazão conseguiu o Velocino. E aí ele descobre que Medeia estava ajudando, inclusive. E aí o rei quer ir atrás deles pra pegar o Velocino de volta. E a Medeia abandona tudo, né? Ela tá apaixonada, ela vai embora com o Jazão, larga a família, larga todo mundo pra trás. Uhum. E aí eu sei que tem uma perseguição do rei atrás deles. Eu não lembro, mas assim, acho que na fuga eles conseguiram capturar o irmão de Medeia. Uma coisa assim. E aí quando, né, Medeia já tá mais, tipo, ela já tinha raiva da família, tava apaixonada por Jazão, ela precisava fazer alguma coisa e ela picou o irmão. Olha que coisa fodida. Ela picou o irmão em pedaços e foi soltando pelo Mar Negro lá. E aí o rei não teve nenhuma outra opção a não ser parar de perseguir eles pra juntar os pedaços do filho, tá ligado? E aí Medeia foi embora junto com o Jazão os Argonautas, levando o nosso querido novilho aí com o Velocino de ouro. E... mulher cabulosa mesmo, hein? o corpo do Frixo, né? Assim... Que é engraçado porque eu não, na história eu não vi eles em lugar nenhum pegarem o corpo do Frixo de volta. Então eu acho que não tem corpo. Muito esquisito. Porque, será assim, que o próprio novilho é o... isso. Porque assim, eu entendi, ele morreu, o corpo já foi assim, mano, já era. O resto dos mortais lá já foi consumido pela terra e tal. E aí, pra apaziguar a alma e a alma voltar, eles tinham que trazer o novilho. Mas não tinha corpo mesmo, porque realmente eles chegam lá, eles não vão atrás desse cara.
atrás do corpo, de qualquer coisa do gênero. Eles vão só, Pois pegam é. no vídeo e vão embora. Uma coisa que eu achei Ele bem nem- doida no mito, É. assim. Realmente não tem mesmo. E aí eles voltam e ainda enfrentam várias dificuldades, né? A gente ainda tem dúvidas se foi mais difícil ir ou se foi mais difícil voltar. Porque é aquela coisa, né? Toda vez que a gente vai numa jornada, num mergulho aí no desconhecido, acho que foi o próprio Perseu, né? Que a gente falou, que ele tinha um plano de entrada lá na Gruta das Erinhas, mas ele tinha principalmente um plano de saída pra fugir, né? Depois que ele matasse a Medusa. E por quê? Porque sempre quando a gente vai pra submundo, vai pra inconsciente, qualquer coisa, depois a gente tem que arrancar forças, não sabe da onde, pra poder continuar, chegar até o fim. E sempre tem um desafio que é aquele desafio final, que geralmente é quando você tá muito perto do objetivo, ou seja, está tipo quase chegando de volta já, né? E aí tem um desafio daquele que você, sabe, já não tem mais força, você já não aguenta mais, você já não lembra nem por que você foi. Você já sabe, tipo, cara, acho que eu vou me entregar aqui, chega, já deu pra mim, sim. E aí de repente tu acorda e, cara, não, pera aí, eu tô lutando pela minha... Novilho de ouro. Pelo novilho de ouro, né? Pelo meu ouro, né? Pelo aquele briga dentro de mim. Então eu tô lutando pra essa força. E aí, eles estão em busca, então, desse ouro que é deles, né? Então você tem que arranjar forças. Você percebe, você entende. E aí você tem que arranjar forças, não sabe da onde, pra poder vencer o último desafio. E aí eles chegam, então, de volta em casa. E aí eles percebem que o pai e a mãe do Jazão já tinham sido mortos pelo tio. Porque o tio achou que eles nunca mais iam voltar. Não fica bem claro, por exemplo, quanto tempo durou essa jornada. Isso a gente não vê em parte alguma do mito, assim, né? Parece que durou, tipo, muito. É isso. Só pela distância. Então, cara, é porque a gente não comentou, né? Mas tem uma parte, logo que eles saem, que dá a entender que eles passam um bom tempo lá numa dada região. Os caras casam, tem filho. Eu digo assim, cara, não foi pouca coisa não. Pois é. E aí o tio dele tá lá, eles ficam pensando o que eles devem fazer. Tinha um pescador que contou isso tudo pra eles quando eles atracaram lá de volta no continente. E aí ele fala pro pescador: não conta nada, que a gente vai ver a melhor forma de lidar com isso. Finge que a gente nem chegou. E aí cada um dos argonautas vai embora, né, pra ver se eles fazem guerra ou não fazem, porque até então o rei lá, o Peleu, esqueci o nome dele lá. Pélias, né? Pélias. O Pélias, ele tinha um exército considerável, sabe? Então, assim, não ia ser uma coisa fácil destronar o poder, não. E aí, quem toma a frente nisso tudo é a própria Medeia. Que ela fala assim: não, eu tenho um jeito de fazer uma magia aqui. E aí ela faz uma magia que encanta as duas filhas do rei. E as filhas matam ele. E aí então, né, a cidade perdeu o seu rei. Jazão seria o príncipe e o rei de fato, né, o herdeiro do trono. Ele aparece, traz o Velocino consigo, né, e aí a cidade acha aquilo, livra tudo da maldição, ou seja, ele é o grande herói que curou, né, de novo que a gente fala no começo, que cura aquela região de toda aquela maldição e consegue então ascender ao poder lá, virar rei, enfim, né, depois de todos os percalços aí, mas acontece justamente o que a profecia tinha dito. Não exatamente da forma como a gente achava que ia ser,
mas vem, né, de Medeia, a mando do próprio Jazão, que acha a ideia sensacional. Então ele vira o rei lá da região. E no fim, Pélias morre na mão de um dos descendentes daquela linhagem, que no caso, filha dele mesmo. Pois é. E Foda, aí a né? gente tem... Pô, muito, cara. Não tava esperando por essa, né? Esse foi um plot, hein? Um plot twist aí que... E aí tem esse finalzinho do mito, né? Que eu ainda acho que dava pra pensar mais sobre ele. Talvez a gente, em outros episódios futuros, aí a gente fale um pouco mais. Ou até mesmo quando a gente falar de Jazão e Medeia, né? A gente explica um pouco mais, porque Jazão ficou com Medeia por certo tempo, sendo o rei daquela região. E teve filhos. Teve 2 filhos com Medeia. E tudo bem. Só que com o passar do tempo, não se sabe se o poder... né? E eu acho que aí tem uma híbris do Jazão. Porque até ele fazer o ato heróico... sugerir buscar o Velocino de Ouro, isso é muito próprio de heróis, né? Então, teve que fazer, fez e conseguiu. Todos os heróis fazem o mesmo caminho, né? Eu tenho muita influência de Hera também, né? Até então. Então, eles estavam... Tinha aquela ajuda de um deus por trás. Porque se a gente for ver ao pé da letra, Jazão não é um herói. Porque heróis são filhos, são semideuses, né? São filhos de pelo menos um dos pais tem que ser um deus. E Jazão não, ele é filho de reis, mas nenhum deles era um deus, de fato. Então, isso sugere que ele ainda não está pronto para ser herói de verdade. Apesar dele ter feito uma das missões lá, depois quando ele fica com aquele reino... ele acha que não é o suficiente, ele quer conquistar mais terras. E aí ele vai para a região de Corinto, e aí o rei fala que se ele quiser as terras de lá, eles têm que fazer um acordo de coisas da época, né? Casamentos. E aí ele resolve casar com a Creusa, que é a princesa lá da região de Corinto. E ele, deixa a Medeia pra trás, cara. Que foi Medeia que o ajudou... inclusive a pegar o Velocino de volta, né? Trazer o novilho. Então, nisso Medeia se enfurece e, como toda boa feiticeira enfurecida, ela vai dar bom. Mata Creusa. E pra ferir Jazão ainda mais, ela mata os 2 filhos que eles tinham juntos. Ela mata os próprios filhos. Pra não deixar mais nenhum descendente de Jazão na Terra. Da linhagem dele com ela. E aí o Jazão fica destruído e tal. Ele nunca mais volta a ter um brilho como antigamente, né? Da época que ele era viril. E ele vai envelhecendo e só lembra das conquistas antigas. Lembra de todas as façanhas que eles fizeram, junto com que ele e os argonautas fizeram durante aquela jornada, que praticamente foi quase toda a vida dele. E enfim, toda noite, na realidade não, todo dia, né? Ele fica indo aonde tá os destroços antigos do Argo. E fica lá, né, nostálgico, lembrando das coisas. E aí o Argo já tá decrépito, já tá... Porque já tava tudo fodido, já da própria expedição, né? E aí aquele navio lá, ele sentado perto, pensando nas coisas, até que um certo momento de envelhecer mesmo, a proa do navio quebra e cai em cima de Jazão. E ele morre na madeira do Argo, velho, esmagado. Que é um puta fim de merda pra um herói, cara. Tá ligado? Mas assim, todo mundo tem que morrer de algum jeito, né? A gente acha que depois que a pessoa vira herói lá e conquista tudo, que ela vai morrer, vai sumir, vai virar uma luz e desaparecer, né? Mas convenhamos, né, mano? Essa morte foi esquisita. Morrer de nostalgia é foda, hein? E eu acho que isso é muito interessante, porque
a gente vê como as pessoas que durante a fase, né, da juventude, até a fase, início da fase adulta, que eles tiveram muitas conquistas, depois quando eles vão envelhecendo, e essas conquistas não foram suficientes para preencher eles, né, porque foram conquistas muito baseadas no externo, essas pessoas elas ficam completamente ligadas a esse passado. E aí quando a morte vai se aproximando, elas vão ficando cada vez mais desesperadas, porque a vida dela parece que não fez sentido, sabe? E elas ficam só relembrando dos tempos de ouro, né? Ou de prata, né? Com os argonautas. De quando eu fazia isso, fiz aquilo, conquistei isso, não sei o que e tal. E elas esquecem, né? De buscar novas conquistas, e elas ficam presas. Então, nesse sentido, é como se o inconsciente ainda não tivesse amadurecido. Ele não amadureceu. E é por isso que ele não é um herói de verdade. Aí a gente tem uma revelação bombástica. Jazão não foi um herói de verdade. Né? Então, né, cara? Mas sim, muito, muito famosa a história dele. Mas você fica preso, você não vira. A consciência não expande. Né? Ele não fez a integração das coisas. Ele ficou só preso àquele momento que era até infantil, né? Adolescente, jovem lá e tal. Então o inconsciente dele ficou preso. E aí ele morre justamente pelo barco, que foi o barco que levou ele nas jornadas. Ou seja, ele morre por estar preso às antigas lembranças, ainda estar preso àquelas épocas que não voltam mais e que ele não fez mais nada depois disso, sabe? Então achei isso interessante, o final do mito, assim, um final terrível para um herói tão foda. É isso aí. Quis brincar com a minha ideia. Estranho. Quis zoar a minha ideia, velho. Já cara, era. Não vai brincar com bruxa não, velho. Não dá certo não. Mas cara, Jazão, ele segue bem o script de um mito de herói, né? Vários dos elementos que a gente vê estão presentes na grande maioria dos mitos de herói. Tem um ser reptiliano, um monstro, né? No caso, o dragão, que eles precisam vencer. Após matar o dragão, a serpente, enfim. Que normalmente é um símbolo feminino já, né? Por natureza. Ele se casa ou arranja uma parceira, enfim. Normalmente é bem isso mesmo, né? Ele tem que vencer esse monstro do feminino dele mesmo para conseguir se relacionar com o feminino de outra, no caso. Aí todas as outras provações, né, que no fim ele acaba superando, mas na hora que é para ele passar do ponto de se tornou herói, descobriu o poder, descobriu que o poder dele é muito forte, ele deveria pegar isso e entender que o poder dele não é para ser usado. O poder dele é só para ele, né? Não é pro externo, é só para dentro dele mesmo. Que é o que Perseu fez, né? No fim da história a gente vê que Perseu fica vivendo lá e beleza, e acabou. Tipo assim, ele era o heróizão lá, o bolado, e só que ele não fez nada com isso. Ele se tornou o rei, continuou cuidando do reino dele tranquilamente e nem tem relato da morte dele na realidade, né? Morreu provavelmente feliz lá, tranquilo. Jazão não. Depois que ele retorna com todo esse poder de herói dele, ele não se contenta com aquilo. Ele não assimilou a potencialidade dele de fato. O ego dele se inflou, né? E esse era o ponto de virada, porque em vez de ele iniciar um novo ciclo, ele ficou preso naquele, porque ele nunca finalizou o primeiro. E se ele não consegue começar nenhum outro ciclo, a vida dele estagnou. Ele ficou na mesma ali, né? Não conseguiu elaborar as potencialidades que ele desenvolveu. E aí ficou só na nostalgia, né? Relembrando as glórias do passado, como ele foi um guerreiro poderoso, como foram as aventuras dele, como que o negócio foi incrível, legal, mas passou. O caminho de todo herói, vamos dizer assim, né? Que a gente já falou também. É buscar esses desafios, ir até o submundo, integrar essas sombras para si
E então expandir a consciência a tal ponto que eles se tornam deuses de fato, né? Eles têm as duas potencialidades, luz e sombras dentro deles. E aí foi bom que a gente citou Perseu, porque no final ainda tem Perseu entregando o escudo lá, a cabeça da Medusa, pra Atena, que seria quando ele de fato desenvolve a sabedoria. O caminho de todo herói, então, é depois que teve, vamos dizer assim, a iluminação, né? Quando ele chegou nesse estágio da expansão de consciência, ele passa a ensinar, ele passa a ser o ancião, o mestre, né? Aquele que tenta mostrar para os outros qual é o caminho. E Jazão não. Quando ele chegou na etapa de fazer isso, o que ele quis? Ter mais reinos. Ele queria conquistar mais. Ele não tinha feito a integração de fato, né? E é por isso que a gente tem essa híbride e tem a história toda de Jazão e Medeia, que é uma tragédia enorme, que já foi contada em vários teatros, vários livros, um monte de coisa, porque por essa híbride do Jazão, que não prosseguiu, né? Então, pô, um mito que termina triste aí, tô sentindo a vibe baixa já. Vai ser meio melancólico mesmo. Termina muito legal, não. Mas ele recuperou o Velocino, cara. Pelo menos pegou o Velocino. Douradinha. Quase chegou no ouro, lá, mas ficou na prata. Botou a mão no ouro, mas depois que voltou pra casa, largou. Pois é. Cara. Mas ó, em defesa dele, o único herói que de fato chega lá é o Hércules. De resto, nenhum. Isso aí a gente já levanta um ponto legal, né? A gente normalmente tem a visão muito do herói de sendo algo muito legal, né? Algo muito bom. Nossa, o cara é um herói, não sei o quê. No mito grego, ser herói não é muito bom, não. Porque a maioria se ferra no caminho. A grande maioria não chega lá. Todos menos um. Esse que na verdade já nasce aí com uma velocidadezinha a mais no começo, né? Porque ele já é filho de um deus. Então Hércules na realidade é semideus. E isso quer dizer o quê? Ele já começa com muita potencialidade, né? Porque assim, quando a gente fala aí dos heróis, dessa jornada deles, cada um deles está começando de um ponto diferente e termina num certo ponto. A gente não está tratando de uma jornada inteira de uma vez, né? Que é aquele negócio, o Hércules já começou lá na frente, né? Por isso que ele chega no final de se iluminar, né? De virar um deus. Agora, outros heróis, alguns já começam melhor, outros começam mais do começo aí do aprendizado. Por isso que é legal a gente comentar de vários heróis, porque tem essas distinções. Dependendo de onde você começa, é difícil você chegar no fim do caminho tudo numa tacada só, né? Digamos assim, numa vida só você sair do zero, né? De, nossa, eu vou começar a minha jornada de herói e você realmente vira um deus de uma vez só. Não tem como, é muita coisa. Então esses fragmentos, de pouquinho em pouquinho. Cada um uma liçãozinha, né? Jazão tropeça num certo ponto, aí Perseu às vezes tropeça em outro herói tropeça em outro, Atalanta, que a gente comentou também, tropeçou em outro problema, e assim vai. Aí cada probleminha desse que esses heróis vão tropeçando, a gente pode usar já de referência pra gente tentar não tropeçar, né? Difícil é acertar. E aí vai ser outro mito. Cada lugar desse aí é o nosso mito. É o nosso mito. E a gente é herói do nosso mito, na realidade, né? Então, assim, mesmo sabendo que pode e vai haver tropeços, você não vai fazer? Você não vai lutar pra ser quem você é, né? Você não vai lutar pra cada dia mais você estar em busca da sua expansão de consciência, chegar, saber quem de fato é você em todas as suas potencialidades, talentos e tudo mais? Então, assim, não tem, só tem um caminho pra consciência, né? Que é expandir, iluminar. Então, querendo ou não, a gente vai. Se vai chegar, não sei, mas vai, aproveita o caminho, inclusive. Aproveita porque só tem o caminho, na realidade. Não tem nem objetivo, né? Você nunca chega lá, né? Porque não existe o lá. Tudo é aqui.
Então, Nossa, Lucas. ó. Termina o episódio Dá aí, pra por favor. encerrar, hein? Que caraca. Profundo essa. É isso aí. Eu espero que vocês gostem de filosofia. Estudem bastante filosofia, porque aqui o negócio é assim. Boa. Pode Qual finalizar. filósofo? O que é? Lulu. Qual filósofo que é isso aí? Sei lá. Ah, sei lá também. Achei Filósofo que você Lulu. tinha tirado aí dessa careca brilhante aí, velho. Exatamente. Esse velocino dourado aí. Filósofo sou eu. Esse velocinão dourado. Esse aqui também é pra prateado, ó. Muda a cor da luz, pera aí. Tem que Deixa colocar eu isso aqui, botar ó. o amarelinho aqui. Vermelho, amarelinho. Ó, tá Aí. mais amarelinho agora. Vamos ó. terminar Ficou dourado. amarelo agora, ó. Tá mais pra dourado, agora tá mais pra prateado. Ai. Bom, acho que encerramos por aqui então, né? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado de mais um mito de herói. Nesse caso aqui na pele de Jazão e seus companheiros argonautas. Então não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho, seguir a gente, compartilhar com seus amigos. É aqui, é ali, é aqui embaixo. Comenta, manda pra todo mundo. Segue a gente também no Instagram, Deus Me Livre Oficial. E mandem suas sugestões de novos mitos, que nem a gente já comentou mais nesse episódio. A gente já tem aí uma listinha de novos assuntos para abordar, novos mitos. Então continuem mandando, porque a gente gosta muito de fazer o que vocês pedem pra gente. Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Seja podcast ou seja YouTube. Tchau!